de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. O tema da mensagem é o que Deus espera. Gênesis 24. Se puder ir me ajudando, projetando os versos aí, eu agradeço, tá bom? Gênesis capítulo 24, verso 1. Amém ou não amém? Então diz assim a palavra de Deus: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Em tudo. Se eu falar em tudo, você sabe o que eu estou falando, amém? Em tudo o Senhor tinha abençoado. Agora, por que o texto fala isso? Porque a gente tem uma frase que é nada vem do nada. Tudo vem de algum lugar. Por que Abraão chegou até esse lugar? É o que eu quero falar contigo hoje. Porque ele chegou aí, você vai olhar mais na frente um pouquinho, que ele morreu em ditosa velhice, farto de dias. E o Senhor tinha abençoado. Mas na jornada dele, teve alguma dificuldade? Teve ou não? Claro. Mas ele fez uma coisa que a gente precisa aprender: valorizar o relacionamento que ele tinha com Deus. Porque é isso que abre portas. Porque eu tenho falado, o tema da mensagem é o que Deus espera. O que Deus espera, querido? Fala comigo. Deus espera um relacionamento íntimo. Deus espera intimidade. Porque não adianta nada Deus se aproximar da nossa vida e nós continuarmos vivendo da mesma forma. Porque relacionamento com Deus não é só ser da igreja. Anota aí, você que gosta de anotar, traz um caderno para cá, é bom, é importante isso. Compra uma agenda e anota, vai ser legal isso para você. Então, relacionamento com Deus não é só eu ser da igreja, eu ter uma Bíblia. Relacionamento é algo íntimo, é algo meu e seu. Ah, pastor, cada um tem um. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que lá onde eu trabalho dia de quarta-feira, tem um bocado de macumbeiro lá, que compra peixe comigo lá. E eu trato eles super bem. Mas toda quarta-feira, quando eles me dão uma oportunidade, o Espírito Santo fala comigo, eu mando a palavra neles. Aí eu estava conversando com uma dessas meninas, e ela falou comigo: pastor, mas é um só Deus, né? É um só Deus. É um só Deus para todo mundo, né? Eu falei, deveria ser, né? Porque apesar de eles viverem fora da vontade de Deus, a mentalidade deles é que a autoridade máxima lá é Deus. Mas por quê? Porque eu falei, querida, isso é uma mentalidade que as pessoas avaliam, mas é uma mentalidade bíblica. Porque a minha preocupação é o que a Bíblia diz. Essa que é a nossa preocupação. O que a Bíblia diz? Porque eu posso estabelecer uma forma de caminhar com Deus, mas a pergunta é, será o resultado disso? Porque não adianta nada, querido, Deus se aproximar e nós não respondermos. Porque eu sempre vou falar isso para você, que nós estamos aqui porque Deus se aproximou de nós. Nos deu essa condição e essa capacidade. E a história diz que Abraão, que era Abrão, depois se tornou Abraão, era
antepassado famoso, o nome dele, depois se tornou em Abraão, pai de multidões. Mas por que houve essa transformação tão grande? Por causa de relacionamento com Deus, relacionamento íntimo. Porque todos têm essa oportunidade de caminhar com Deus intimamente. Agora, quais têm aproveitado essa oportunidade? Essa que é a pergunta. Porque no capítulo 12 começa a narrar a história do relacionamento com Deus e Abraão, que fala que se aproximou o Senhor de Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto no verso 4 diz que Abraão partiu. Abraão partiu. Então, obedecer é fazer. Obedecer é? Não adianta nada Deus me dar uma direção que eu não sigo. O que adianta? Querido, pastor, mas qual direção que Deus me deu? Você tem que estar atento para você entender que tem um relacionamento de Deus contigo. Porque é isso que nos faz crescer. Esse que é o caminho. Porque onde que Abraão chegou depois de velho, extremamente abençoado? Porque o relacionamento dele... Muito obrigado, filho. Porque o relacionamento dele com Deus era íntimo. E você acaba olhando, querido, e a história dele na jornada do capítulo 12 até o capítulo 25, que fala da vida de Abraão, você vê que em nenhum momento ele se afastou de Deus. Pelo contrário, ele ampliava o relacionamento dele com Deus. Porque eu preciso disso. A minha vida precisa ser assim. Eu preciso ampliar o meu relacionamento com Deus. Não pode ficar só num suspiro, num sopro. Querido, qual o nível de intimidade que você carrega com Deus? Qual o teu nível de intimidade? Um dia Deus apareceu para mim, querido, e disse para mim assim, eu estava lembrando disso esse dia, fazendo uma avaliação da minha própria vida com Deus. Eu estava caminhando, desesperado, totalmente destruído na minha alma, e eu ouvi a voz de Deus que falou para mim assim: vai ali que eu quero falar contigo. E no meio do caminho quase que eu voltei. E a voz de Deus foi insistente: vai ali que eu quero falar contigo. E eu fui. Só que o próximo passo era de quem? Meu. Deus fez tudo o que podia naquele momento para chamar minha atenção. Qual era o próximo passo? Meu. E eu dei. Eu respondi a Deus. Porque eu não posso de maneira nenhuma ouvir a voz de Deus e endurecer meu coração. Porque o que vai fazer a diferença é o quanto que você está disposto a seguir a voz de Deus. Porque Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Primeiro ponto, Abraão saiu. Porque milagre é resultado de obediência. Porque ele só veria o que Deus tinha para a vida dele se ele seguisse. Porque era um nível de dependência. Então, o nível da minha intimidade determina o nível da minha realização. Porque como que ele ouviu a voz de Deus? A história diz que Abraão morava numa cidade onde o pai dele era construtor de ídolos. Essa cidade tinha muitas imagens de escultura grandona, de idolatria, de adoração a deuses estranhos. E Abraão um dia se revoltou e quebrou as imagens do pai dele todinho. Queimou todas as imagens do pai dele. E o pai dele foi obrigado a sair daquele lugar e ir para um outro local. E a partir dali Deus falou com Abraão, ouviu a voz dele. Eu não sei como, com tanta clareza que Abraão ouviu, diz lá que Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. Porque aquilo se tornou real para ele. Ovelha, a voz de Deus tem que se tornar real para você, querido. Não pode ser por isso. Será que é Deus? Isso é distância. Isso é distância. Porque da mesma forma que Deus se aproximou da gente, Deus quer que nós nos aproximemos dele.
Porque aquele momento foi só uma voz. Deus chamou Abraão. Fala comigo, Deus chamou Abraão. Abraão saiu. 1 minuto depois, mais na frente um pouquinho, Deus apareceu novamente. Falou para Abraão: Abraão, anda aí, vou abençoar a tua descendência. Naquele momento, Abraão levantou um altar para Deus. Mas sabe por quê? Porque tinha ampliado. O coração dele estava crescendo com Deus. Porque não pode ser só Deus falando, Deus dirigindo. Tem que ser a minha vida respondendo também. E Abraão saiu. E o texto diz que Ló foi com ele. Levou a mulher dele e Ló. Ló era o sobrinho dele que morava com ele. Deus tinha falado para ele sair. E Deus falou: larga tua parentela. Mas ele levou Ló. Amém? Ele tinha os motivos dele. Agora, nem sempre nós temos o nosso motivo está certo diante de Deus. Ele tinha o motivo dele para levar Ló, que já era adulto. E ele levou. Chegou lá na frente e ele teve problema com isso. Porque Deus tinha falado: sai. Mas o relacionamento dele com Deus ainda era grande. E ele foi crescendo com isso. E toda vez que Deus aparecia, ele levantava um altar. Porque, querido, ovelha, toda vez que Deus falar contigo, tem que ser importante para você. Fala, quando Deus fala comigo, é importante. Sabe aquele culto que tu fala assim: hoje Deus falou comigo? Tem que ser importante para você. Você tem que meditar naquilo, você tem que pensar. O que Abraão fazia? Ele levantava um altar. O texto diz que ele levantava altares de adoração. E o que acontecia na jornada de Abraão? Abraão era um adorador, porque a memória dele era de altares de adoração. Porque o relacionamento com Deus tem que marcar a minha vida. Fala comigo, o relacionamento com Deus tem que marcar. O relacionamento com Deus tem marcado a tua vida? Tem ou não? Porque, vou te falar, vai ser preciso. O teu relacionamento com Deus vai ser preciso. Porque da mesma forma que você se relaciona com Deus hoje, amanhã o inimigo vai fazer de tudo para quebrar você. Porque no capítulo 13 diz que houve uma grande fome na terra. Fala, grande fome. E Abraão, ele, com um relacionamento com Deus tão grande, muito grande o relacionamento dele com Deus, ele sai da terra dele, segue a voz de Deus, ele levanta altares para o Senhor, mas no capítulo 13 diz que houve uma grande fome na terra. Aí Abraão comete um erro que muitas vezes nós cometemos. Porque eu vou te dar pelo menos uns 5 conselhos nessa noite. O primeiro deles: não tome decisões sem consultar o Senhor. Não tome nenhuma, não faça nada. Não permita que a tua crise seja maior do que o teu relacionamento. Porque a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Ele fez o quê? Desceu para o Egito. Ele nem perguntou a Deus se era para ir. Eu estava olhando o texto ali, capítulo 13. Eu vou falando aí, depois você olha em casa. Capítulo 13 diz que houve uma grande fome na terra. E ele desceu para o Egito. Ele saiu da onde ele estava, desceu para o Egito. Deus não tinha mandado ele para o Egito. Por que ele não perguntou a Deus? Ovelha, posso mandar uma aqui? Posso mandar uma? Sabe por que tem coisa que a gente não pergunta a Deus? Porque sabe que ele vai dizer não. Ui! Sabe por que tem coisa que você não pergunta a Deus? Porque você sabe que vai ser não. E muitas vezes a gente faz da nossa forma. Então, você quer aprender uma coisa? Não faça da sua forma. Se Deus disser não, é não. Porque Ele sabe. Por isso que é bom ter relacionamento com Ele, querido. E Abraão desce para o Egito. Mas por que ele desce para o Egito? Porque o Egito era a potência daquela época. Era o melhor lugar. Pastor, estava errado? Estava errado descer sem a direção de Deus. Se Deus tivesse mandado ele para o Egito, como Jesus, que Deus mandou ele para fora de Jerusalém, que estavam querendo matar Jesus, é diferente. Se Deus mandar, só que ele não consultou a Deus, ele desceu. Sabe o que ele fez? No meio do caminho, porque um erro chama o outro. Fazer as coisas pela sua própria cabeça
traz prejuízo para você. Ele quase acabou com a família dele, ele quase perdeu tudo que ele tinha conquistado. Sabe por quê? Que quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele chamou a mulher dele e falou: vamos mentir. Oi? Um erro chama o outro. Fala com um erro, chama outro. Ele falou para a mulher dele: vamos mentir. Tu é muito bonita. Olha a conversa dele com a mulher dele. Só ele e a mulher dele. Tu é muito bonita. Quando chegar lá, tu vai falar que é minha irmã. Porque senão tu é muito bonita, eles vão querer pegar você e me matar. E ficar com você para eles. Mas por causa de você, que é minha irmã, eles vão me abençoar. Quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? A primeira coisa que o faraó fez, mandou apanhar a mulher dele. Sabe por quê? Porque ele tinha falado que o faraó ia fazer isso. Ovelha, cuidado com a tua boca. Porque a tua boca libera a bênção ou libera a maldição. Porque o faraó fez exatamente como ele falou. O faraó abençoou ele por causa de Sara, mas ele pegou Sara para ser mulher dele. E Abraão poderia ter destruído tudo. Se não fosse a intervenção de Deus, olha para a pessoa que está falando do teu lado e fala assim: ó, você depende muito mais de Deus do que você imagina. Porque se não fosse a intervenção de Deus, sabe o que tinha acontecido? Abraão tinha perdido tudo que ele tinha conquistado. Porque o faraó pegou a mulher dele e levou. Deus tinha uma promessa de dar a Abraão um filho, e ele ia dar da esposa. Se Deus não fosse... Engraçado que aquilo que Abraão fez não adiantou de nada. Querido, ovelha, fazer as coisas segundo a tua direção não vai adiantar de nada. Oi, vou rodar. Não vai adiantar de nada. Porque não adiantou nada o que ele fez, querido. Pelo contrário, tudo que ele falou com a mulher dele em segredo, o faraó fez. Porque a guerra é espiritual, não é física. Ele falou: eles vão pegar você e vai te levar para lá, que você é muito bonita. Exatamente isso. Olha, ela é muito bonita, pega ela e traz para minha casa. Se Deus não fosse lá e falasse, o texto diz, está lá escrito lá, que o Senhor arrebentou o Egito com várias pragas, por causa da mulher de Abraão. Se não fosse a intervenção de Deus, querido, ovelha, se não for Deus, não somos nós. Não tem solução fora de Deus. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, que essa decisão seja a partir do meu relacionamento. Gasta tempo com Deus até Ele dizer sim ou dizer não. Se não falar nada, também você não faz nada. Se Deus não falar, porque ou Ele sustenta ou não. Você está me ouvindo ou não? Porque quando Ele falou para Elias, vai para Sarepta, ele foi lá, Deus foi lá, os corvos, Ele falou: vou mandar os corvos te sustentar. E sustentou. Eu nunca vi ninguém, Davi disse, eu nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Foi Deus que falou? Então vai, querido. Continua. Porque o filho dele, lá no capítulo 26, o neto, né? E aí ia fazendo a mesma coisa. Já ia descendo para o Egito também. Deus falou: não, desce não, fica aí. E ele ficou e foi abençoado. Só que ele cometeu o erro, que se não é intervenção de Deus também, daria problema. Porque eu não posso ser um crente que fico dependendo da minha própria cabeça, querido. Você está me ouvindo aqui nessa noite ou não? Pastor, mas eu quero fazer. Tá, então faz. E o resultado é qual depois? Abraão quase destruiu a família. Isaac quase destruiu a família dele. A mesma coisa que o avô fez, o neto fez, mentiu. O filho, a mesma coisa que o pai fez, o filho fez. Foi lá mentir. Mentiu, falou: é minha irmã. Aí o faraó manda pegar. Aí Deus apareceu e falou: se tu não devolver, eu te mato. Então, querido, as pessoas, como crentes, destroem a vida delas porque esquece do relacionamento por aquilo que está passando. O que está passando, o que você está passando não pode determinar o que você faz. Você está me ouvindo aqui ou não? O que eu estiver passando não pode determinar aquilo que eu sou. Não pode determinar minhas decisões.
Quanto maior for tua crise, alô? Quanto maior for tua crise, maior tem que ser tua dependência. Está me ouvindo aqui? Fala um amém, alguém aí para me ver que você está aqui. Quanto maior for tua crise, maior tem que ser tua dependência, querido. Então, cuidado com decisões em momentos de crise. Havia fome na terra, mas ainda havia Deus, amém ou não amém? No céu. Cuidado com as tuas decisões. Pastor, mas eu estou num momento de crise, lá em casa tem uma crise. Irmão, está instalada uma crise? Busca Deus. Oi? Amém? Tiver instalado uma crise, busca Deus. Para a direção que você tomar, seja a direção que Deus deu. E não da tua cabeça, porque a tua cabeça pode levar você para a furada. Porque se Deus não tivesse protegido Abraão, o pecado dele da mentira ia trazer um prejuízo terrível para a geração dele. Ainda bem que Abraão quebrou o relacionamento e Deus não quebrou o relacionamento. Porque sabe qual é a nossa sorte, querido? De coração, é que Deus não quebra o relacionamento. Nós quebramos. Quando de vez em quando fazemos as coisas que a nossa carne está pedindo. Porque a questão não é o que você está vivendo, a questão é o que vai acontecer com as decisões que você toma. Que decisão certa, futuro certo. Que quando Deus se aproxima, é para nos mostrar um futuro de bênção, amém ou amém? Deus falou para Abraão, Abraão, vou te abençoar, você será abençoado. Essa terra que você está, eu vou dar a você, a sua parentela. Bênção. Então, o que estabeleceria que isso iria acontecer? Abraão continuar firme no propósito do relacionamento com Deus. Era só isso. Ele continuou? Continuou. Agora no capítulo 13, verso 1, lê aí. 13, 1. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. Lá foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Deus é expert em transformar a maldição em bênção. Abraão projetou o fracasso dele. Deus foi lá e estabeleceu a vitória. Porque Deus é assim. Mas por que o senhor está falando isso? Porque o Espírito Santo falou isso comigo, que nós não precisamos mudar de rota por causa daquilo que acontece. A nossa rota tem que ser a de Deus, a jornada tem que ser com Deus, a jornada tem a ser de Deus. É essa a direção que Deus me deu? Então eu vou com ela. Ah, mas eu estou vivendo isso. Irmão, para de tomar decisões por aquilo que você passa. Toma decisões por aquilo que você crê. Quem está me ouvindo aqui? Ah, mas o senhor não passa nada? Passe, irmão, como todo mundo. Mas a visão para a minha vida e para a tua tem que ser a Bíblia. É isso. Porque eu estou falando de uma pessoa que lá na frente foi extremamente abençoada por Deus. Porque quem caminha com Deus, os homens da Bíblia que caminharam com Deus firmes, foram extremamente abençoados por Deus. Ah, pastor, mas eu estou vivendo lá, irmão, deixa Deus cuidar disso. Continua firme. Não permita que aquilo que você está vivendo roube o seu propósito no relacionamento com Deus. Eu estou passando, aumenta a tua oração, aumenta teu jejum, aumenta tua congregação. Porque tudo que o diabo está fazendo é para parar você de caminhar. Aí você faz o quê? Bota velocidade nos teus pés, dá uma gargalhada assim, dá um sorriso, dá um sorriso. Vou aumentar a velocidade dos meus pés. Amém ou não amém? Porque ele está pensando que vai te parar. Pelo contrário, tenha portas abertas aí, porque Deus apareceu para Abraão, apareceu de novo e apareceu de novo. Posso falar uma coisa para você? Você tem relacionamento com Deus? Deus vai continuar aparecendo para você na caminhada. Amém ou não amém? Deus vai continuar. Aleluia. Oh, glória a Deus. E foi Abraão caminhando. Só que
a segunda coisa que a gente precisa aprender aqui, querido, é que tem coisas na nossa vida que nos tiram do relacionamento com Deus por causa do passado. Nós precisamos parar de carregar passado com a gente. Fala, eu preciso deixar o passado de lado. Porque lá na frente, agora Ló está rico. Quem era Ló? Sobrinho dele, que ele saiu de lá e levou com ele. Ló está rico e começou a ter problema. Entre Abraão, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Só que Abraão tinha algo que muitas vezes nós perdemos o relacionamento, que nós estamos presos a coisas do passado. O apóstolo Paulo diz assim, seguindo adiante, deixando o que para trás fica. Olho para o alvo, para frente, para avançar. Abraão levou Ló. Só que quando começou a ter problema, porque é sempre assim, tem coisas que não tem jeito, que é do teu passado, que em algum momento vai trazer problema. Você está me ouvindo ou não? Só que você tem que aprender uma coisa, não fique preso a coisas do passado que te traz problema. Abraão mandou Ló embora. Fala, Abraão mandou Ló embora. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta bem firme. Que dia que tu vai mandar Ló embora? Porque Ló começou a trazer problema para Abraão. Você está me entendendo aqui? Pô, pastor, não a mensagem é essa aí hoje, querido. Uma mensagem histórica. Tem vários tipos de pregação. Eu sou formado, tá? Hoje eu estou nessa vibe aí. Pastor, o senhor está muito metido. É isso aí. Pastor de multidões, amém? Amém? Aí Abraão, querido, ele liberou Ló. Porque ele tinha emoções com Ló. Sabe por quê? Abraão não tinha filho. Quem criou Ló? Abraão. Porque o irmão dele morreu e um parente da família assumia. E Abraão cuidou de Ló. Tem muita gente que não avança na vida porque está preso a bagagens do passado que carrega. E a Bíblia diz que quando Abraão liberou Ló, Ló foi viver a vida dele. E o Senhor apareceu para Abraão, porque Deus está sempre querendo ampliar a tua visão e estabelecer a bênção que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Mas você está liberado. Quando Abraão, o Espírito Santo mostrou isso, quando Abraão liberou Ló, que Ló foi embora, Deus apareceu para Abraão mais uma vez e falou, Abraão, fala meu chefe, olha para onde você está, para o norte, para o leste, para o sul e oeste, porque do jeito que você vê eu vou te dar. Percorre a terra, Abraão, e Abraão com o olho, percorre a terra, porque Deus quer ampliar a nossa visão, e muitas vezes a visão não é ampliada porque Ló está perto da gente. Ló aponta para a emoção de Abraão, era um filho que não era filho, para suprir uma necessidade dele naquele momento. Ovelha, posso te falar uma coisa? Tem coisas que aconteceram na nossa vida que foi para suprir uma necessidade, mas já passou, meu irmão. Quem está me ouvindo aqui? Chegou a hora de liberar Ló. Não, Deus, porque Deus testava Abraão com isso, tá? Primeiro Deus mandou Ló, Abraão liberar. Deus não mandou, deixou Abraão tomar a decisão dele. E apareceu para ele. Agora chega lá na frente, ele manda Abraão liberar Ismael, que era filho dele. Porque se eu quero caminhar com Deus, eu não posso estar perturbado emocionalmente. Meu relacionamento com Deus tira toda a perturbação emocional. Eu não posso de maneira nenhuma estar preso a coisas dessa terra. Porque Deus tem que ser número 1 na minha vida. Você está me ouvindo ou não? Pô, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo, querido? Eu sei, eu estou aqui para te tratar. Porque aqui tem uma pessoa de carne e osso também, igual a você. Mas é importante a gente entender isso, qual é a voz do Espírito Santo.
Tem muito Ló na nossa vida. Coisas que a gente carrega. O Espírito Santo falou para mim, a igreja precisa liberar a bagagem que carregou, que trouxe. É importante seguir. E acontece tanta coisa na nossa vida que a gente, poxa, fulano, a gente como pastores então, irmão, a gente brincar, nossa alma está carregada de Ló. Por isso que a gente tem que amadurecer. Que Deus tem sempre algo para nos mostrar. Eu não posso estar com a minha vida travada para aquilo que Deus tem para me mostrar. Abraão se levantou, e detalhe, o texto diz que ele já se mudou logo. Ló foi para lá, ele foi para cá. E a Bíblia diz que o Neguebe se tornou o lugar que Abraão foi. Era uma terra seca e se tornou uma terra produtiva. Porque o apóstolo Joel, ele tem uma frase, que eu agarrei essa frase para mim, que não são nós que precisamos dos lugares, mas os lugares que precisam da gente. Que nós temos a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Fala, eu carrego a bênção do Senhor comigo, e aonde eu for será abençoado, onde eu pisar será abençoado, o que eu colocar a minha mão será abençoado, porque eu carrego a bênção do Senhor comigo. Deus falou para ele, eu vou te abençoar, te abençoarei. Aleluia. Deu para entender? Tem que abandonar Ló. Deixa Ló embora. Em terceiro lugar, querido, não negocia teu relacionamento por nada. Não negocia. Capítulo 14 diz que falaram para Abraão que os reis daquela região lá estavam em guerra e entraram em guerra, e uma das cidades que estava em guerra era Sodoma e Gomorra, que perderam a guerra. E Ló, quem? Ló, por tomar uma decisão errada, não valorizar o relacionamento, porque quando o tio dele falou para ele, cara, vai embora, ele falou, meu tio, vamos fazer o seguinte, fica com isso tudo para o Senhor, eu quero ficar perto do Senhor. Mas ele foi embora, porque ele valorizou mais o que ele tinha do que aquilo que tinha produzido o que ele tinha. Essa que é a diferença. E ele foi embora. O texto diz que uma vez só ele perdeu tudo. Ló ficou pobre em um dia, porque os reis invadiram lá e levaram tudo que ele tinha. Abraão foi lá defendê-lo e resgatou tudo. Só que quando Abraão voltou, vamos ler, capítulo 14, quando ele ouviu que seu parente tinha sido levado, ele foi lá, né? Abraão, capítulo 14, verso 14. Amém? Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, assim os derrotou, perseguindo até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Cadorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi até o seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma,
de mão levantada ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser os que meus servos comerem, e a porção pertencente a Né, a Escol e Marré, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. Não faça aliança com pessoas para não depender de pessoas. Porque o que você tem que depender é de Deus. Amém, amém? Falei, eu preciso continuar confiando em Deus. Quem faz aliança com pessoas em vitória que foi Deus que deu, vai passar a confiar em pessoas e não em Deus. E a proposta do inimigo é tirar a fonte da tua confiança, é mudar a fonte da tua confiança. Porque Abraão sabia que tinha sido Deus que tinha dado vitória a ele. 5 reis ele ganhou com 300 homens. 5 reinos que estavam pelejando. 4 reis com o exército deles não conseguiu vencer. Abraão venceu com 318. Abraão sabia que quem tinha dado vitória foi Deus. O rei de Sodoma, instruído pelo Satanás, foi lá tentar convencer Abraão de receber a vitória da mão dele. Abraão falou: não, rejeitei. Ovelha, é importante rejeitar toda oferta que vier para a tua vida, que exalta pessoas e não a Deus, porque a tua vitória vem de Deus, não vem de pessoas. Fala, a minha vitória vem de Deus, não vem de pessoas. Abraão falou para ele: a minha vitória vem de Deus. E Deus se antecipou que Melquisedeque foi lá tomar uma ceia com Abraão. E Abraão, porque não adianta nada Deus se apresentar para mim e eu continuar tomando a decisão errada. Porque Deus sempre aparece antes de uma decisão errada. Sempre. Deus apareceu antes, porque a atitude, quem toma somos nós. Cabia a Abraão continuar num relacionamento com Deus ou ceder o relacionamento para pessoas. E o rei ofereceu tudo, pode ficar com tudo, era muita coisa que tinha, ouro, prata, roupas. Abraão falou, para depois você não dizer que você que enriqueceu Abraão, porque quem enriqueceu Abraão foi Deus. É isso que Abraão estava falando. A minha vitória vem de Deus, não vem de pessoas. Vamos falar de novo? Fala, a minha vitória vem de Deus, não vem de pessoas. Pessoas a gente tem relacionamento, mas a gente não vende nosso relacionamento com Deus por causa de pessoas. Não permita que pessoas quebrem teu relacionamento com Deus. Está assim de gente saindo do caminho por causa de pessoas. Pessoas faz parte da nossa chamada. Amém? Mas não é mais importante do que o relacionamento com Deus. Oh, glória a Deus. Meu relacionamento com Deus é mais importante que qualquer coisa. Abraão mandou o filho dele de criação embora, sobrinho. Agora esse rei tenta convencer Abraão. Porque gente que não está firme é convencido por qualquer coisa, querido. Eu não posso ser uma pessoa convencida por qualquer coisa. Tem gente que quebra o relacionamento com Deus por causa de qualquer coisa. Ele não quebrou na crise. E agora não quebrou com uma oferta. Porque o inimigo não vai trazer só crise não, querido. Vai trazer oferta para você também. Pensa você que vai trazer sua crise. E como é que vence isso? Na intimidade. Como é que vence? Na intimidade. Porque antes do inimigo aparecer, Deus apareceu na figura de Melquisedeque, tomou ceia com Abraão, recebeu o dízimo da vitória. Porque Abraão estava exaltando, colocando Deus acima de qualquer coisa na vida dele. Porque a gente quer vencer às vezes, mas qualquer oferta a gente te abandona tudo. Abraão já tinha, querido, ovelha, cuidado com vitória na tua vida, porque vitória é uma oportunidade de negociação do inimigo contigo. Porque
Na hora de deserto, qualquer pingo d'água é chuva. Tudo é Deus. Aleluia. Daqui a pouco começa a entrar uma soberba no coração, um orgulho. Porque o inimigo já queria logo transferir de que não foi Deus, foi Abraão que fez aquilo. Abraão, foi eu não, foi Deus. Você está me ouvindo aqui ou não? A gente precisa continuar. Que Deus ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida, querido. E se você for olhando capítulo por capítulo, vai ter sempre um relacionamento com Deus. Capítulo 15, Deus aparece, faz uma aliança com ele. Ele dorme, tem um sono profundo, e Deus fala para ele, ó, tua descendência vai ser escrava nessa terra, até que Israel ia ficar escravo, 400 anos no Egito. Deus falou para Abraão, tua descendência vai ser escrava, mas eu vou libertar com mão forte. Deus falou com ele. Capítulo 16, nasce Ismael. Mas por que nasceu Ismael? Porque por causa de conselho errado. Eu não posso deixar meu relacionamento com Deus por causa de conselho. Ah, mas foi a esposa dele. Pior ainda. Porque o inimigo sempre vai tentar atingir aquele que ele pode derrubar. E aquele que estiver mais fraco emocionalmente será aquele que será derrubado. Porque para sair da rota de Deus vai ter sempre alguém se entregando. Então a gente precisa estar firme no propósito, porque se alguém do nosso lado se entregar, eu não vou me entregar porque alguém te entregou. Porque achou que estava demorando muito, sabe o que ela fez? Falou, ó, vamos ter um filho com H, toma aqui, que era a serva dela. Toma aqui o filho, vai ter um filho, ele fez um filho com ela. E sabe o que aconteceu? Aquele filho começou a trazer problema. Mas sabe quem trouxe problema para dentro de casa? Foi eles. Tomar decisão fora da vontade de Deus. No capítulo 16, Abraão tem que mandar o filho embora depois. Ele manda a mulher, a mãe do menino, vai embora. E a mulher vai embora. E Deus aparece para ela e cuida, por causa da descendência de Abraão. No capítulo 17, de novo, Deus se aproxima de Abraão. Aí tem uma aliança com ele, fala, anda na minha presença, ser perfeito. Aí o verso 6, capítulo 17, verso 6. Liga, capítulo 17, verso 6. Amém? Amém? Eu tornarei extremamente prolixo. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser seu Deus e o Deus de seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você. Aí ele começa a falar de circuncidar os descendentes que Abraão tinha. Porque era mais uma oportunidade de obediência. Porque o que Deus dá é oportunidade de obediência. Deus fala, todo que sair, minha aliança será essa. Todo que sair de você, o primogênito, vai ter que derramar o sangue. Vai ter que ter sacrifício em favor da minha vida. E Abraão tinha que obedecer isso, e ele fazia isso. Porque a oportunidade que Deus nos dá é de obedecer. Porque a nossa vitória está na obediência. Capítulo 12, Abraão começa obedecendo a Deus. Capítulo 17, Abraão continua obedecendo a Deus. Que relacionamento faz isso? Começa obedecendo e continua obedecendo. Ah, mas eu já obedeci mais. Está certo isso?
Ah, mas eu já fui mais firme. Ah, mas eu já amei mais. Mas eu já fui mais dedicado. Está certo isso? Capítulo 12, Deus aparece a Abraão e fala: cara, sai da tua terra, da tua parentela, com a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu sem ver. No capítulo 17, Deus fala para ele: olha, vai ser assim, 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 mas tu vai ter que fazer. Porque Deus vai treinando a gente e dá sempre uma nova direção. E uma coisa que eu tenho que aprender com Abraão, para a gente terminar: não questionar as decisões de Deus. Ah, mas eu não entendo. Não questiona nada. Você está me ouvindo ou não? Não questiona nada. Capítulo 18. Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Capítulo 19. Deus promete Isaac. Capítulo 20, Isaac nasce. Isaac nasceu porque era uma promessa. Ovelha, quem tem relacionamento com Deus, Deus sempre cumpre a promessa que Ele tem. Fala: Deus me fez uma promessa e ela virá se cumprir. Isaac nasceu porque era uma promessa. Deus não falha na promessa. No capítulo 22, novamente, Deus dá uma oportunidade de Abraão obedecer. Abraão, oi, já tinha Isaac, agora Isaac está com 17 anos. Pega teu filho, teu único filho, e vai no altar que eu vou te mostrar. E ali você vai oferecer. Ele foi sabendo que ia ter que oferecer o filho dele, sem questionar. Sabe qual é o grande erro nosso? A gente tem relacionamento com Deus, mas qualquer coisa a gente questiona. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele pegou o filho dele de manhã cedo, de madrugada, e foi no altar que Deus mostrou a ele, sem questionar. Só que no meio do caminho, porque eu preciso aprender isso, a minha fé precisa estar em alta em qualquer momento. Ele estava caminhando na direção do altar para oferecer o filho que ele sabia que ia oferecer. No capítulo 22, verso 6, o filho dele faz essa pergunta para ele: pai, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão falou: Deus, ovelha, aprende a jogar nas mãos de Deus a responsabilidade pelo teu futuro. Aprende a jogar nas mãos de Deus aquilo que vai acontecer no teu futuro. Porque ele falou: Deus providenciará o cordeiro. Deus vai providenciar o cordeiro. Não é comigo não, é com Deus. Já era. Eu fico pensando de olhar no céu: rapaz, Abraão jogou a responsabilidade na minha mão, agora eu vou ter que me virar. E quando Abraão chegou lá em cima, que ele foi pegar o filho para colocar no altar, apareceu uma voz, o anjo apareceu e falou: Abraão, faz isso não, rapaz. Agora a gente vê que você é obediente a Deus. Faz isso não. Aí deu várias declarações para Abraão. Quando ele olhou para trás, estava lá o cordeiro. Porque Deus nunca vai falhar quando uma palavra de fé é liberada. Deus não falha na vida de pessoas que liberam palavras de fé. Porque Abraão tinha falado: fica aqui, que vai eu e o menino ali, nós vamos adorar e vamos voltar. Olha só, querido, tudo que eu e você passamos na vida só é um momento de aumentar e continuar a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. Todo e qualquer momento da nossa vida é oportunidade de crescimento no nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Fica de pé. Fala: estou crescendo.
meu relacionamento com Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. E sabe qual foi a palavra que o anjo falou? Teu nome agora vai ser Yahvé Jireh. Deus vai ser o Yahvé Jireh, o Senhor da provisão na tua vida, o Senhor que provê, aquele que provê, porque você obedeceu. Porque onde tem obediência tem milagre, meu irmão. Negócio de desobediência não é com Deus, negócio de desobediência não é com crente, desobediência é com, sabe com quem é? Desobediência não é de Deus. Onde tem obediência tem milagre acontecendo. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Quando nós acreditamos, nós jogamos a responsabilidade. Lá na frente, Abraão tinha falado, sabe o quê? No capítulo 12, no verso 12, quando ele era menino, ele estava, porque, querido, eu preciso ampliar meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me aproximo, mais eu conheço a Deus. Porque no capítulo 12, você vê lá que ele falou para a mulher dele mentir, que ela era irmã dele, porque a confiança dele em Deus não estava tanto assim. Agora no capítulo 22 ele fala para o menino: o Senhor vai providenciar o sacrifício, o Senhor vai providenciar, porque Ele é o Deus da provisão. Amém, querido? Eu não sei o que você está vivendo, quero dizer para você: o Senhor é o Deus da provisão na tua vida. O Senhor irá providenciar. Alguma coisa de Deus vai acontecer, meu irmão, por causa do teu relacionamento. Eu queria que você orasse agora bem forte e declarasse: vai acontecer algo de Deus na minha vida. Vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Canta lá, baixinho. Estou seguindo a direção dele, tenho um relacionamento com ele. Estou seguindo a relacionamento, tenho um relacionamento, estou crescendo, meu relacionamento está sendo ampliado, estou crescendo, cada dia estou mais próximo de Deus. Aleluia. Oxa, cantará baixeiro, canta lá baixeiro. Aleluia. Oxa, lavandará baixara, banda calabanda, baixeiro.